Olá, cooperado e cooperada, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast da Copercides, nosso Coopercast, um espaço que a gente vai estar tratando, falando um pouquinho melhor da nossa cooperativa, falando um pouquinho de como estão as perspectivas, nosso presente, futuro e o passado, que também é muito importante para nós. Meu nome é Welderson Specimilli, sou o presidente da Copercides, é uma alegria muito grande estar começando mais esse canal de comunicação com vocês, que acho que é algo fundamental para que a nossa cooperativa esteja cada vez mais próxima. E não tem como falar de cooperativa, não tem como a gente falar da nossa Copercides, sem falar um pouquinho da nossa história, resgatar um pouquinho daquilo que é fundamental para que hoje a gente exista, né? Nós vamos completar aí quase 30 anos, estamos com 29 anos, ano que vem 30 anos, nada um pouquinho melhor do que trazer Dr. Jesse Tabaque Rangel, para falar um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho da cooperativa. Então, pega o café, prepara e vamos junto para o nosso Coopercast, nosso podcast da Copercides, e vamos embora. Bom, então, como a gente falou, nada melhor do que eu trazer, né, Dr. Jesse Tabaque Rangel, que para mim, Dr. Jesse, falando abertamente, né, o senhor sabe que eu tenho uma formação em cirurgia hepática, transplante, isso é uma referência para mim, não só como cirurgião no aparelho digestivo, mas também na parte hepática, e é referência para muitos dos nossos cooperados. Então é um prazer tê-lo aqui com a gente. O Jesse é cirurgião da Copercides desde a sua fundação, é uma referência lá no Hospital das Clínicas, do Santa Rita, hoje está lá com a gente no EUE. Então, assim, doutor Jesse, é um prazer tê-lo aqui e a gente vai falar um pouquinho da cooperativa. Bom, doutor Jesse, então, assim, para a gente falar um pouquinho melhor da cooperativa, conta para nós um pouquinho, né, de como que estava o cenário na época que vocês resolveram montar a cooperativa, né, como é que estava não só o doutor Jesse, mas os outros cirurgiões, e o que motivou, né, esses cirurgiões a se encontrarem e formarem essa cooperativa de quase 30 anos e da importância da referência que a gente é no estado do Espírito Santo e fora dela, né? Então, conta para nós um pouquinho aí. Muito obrigado pelo convite, doutor Welderson. E é com muita alegria, né? É com muita alegria que eu recebi esse convite. Estou aqui para a gente discutir um pouquinho, comentar alguma coisa da Copercides. Bom, num período da década de 90, existia os serviços públicos, né? Tinha cirurgião de escala, de modo geral contratado pelo Estado. Existia uma desorganização de escala, médicas, de cirurgiões trabalhando isoladamente. Alguns hospitais tinham alguns problemas. E um grupo, mais ou menos, de uns 35 cirurgiões, eles muito satisfeitos em trabalhar, alguns já saindo do serviço de urgência, não queria trabalhar mais. Então, nós tivemos a ideia de criar uma empresa, uma cooperativa, e acabou sendo uma cooperativa, e tivemos um governador na época, fizemos várias reuniões com o governador, ele explicamos toda a filosofia do serviço, que a filosofia do serviço era prestar um serviço de excelência nos hospitais de urgências capixaba, tá? O foco nosso era esse, colocar cirurgiões com experiência, mesclado com cirurgiões mais novos, né, e organizar as escalas que nunca poderia um hospital estar de porta aberta sem ter um cirurgião geral, que é uma especialidade chave no atendimento emergencial. Então, a gente conversou com o governador, depois de várias reuniões, ele aceitou a ideia, tá? Essa ideia caminhou durante alguns meses e chegou na véspera do carnaval, uma sexta-feira. Tem data melhor, né? Carnaval. Tem data melhor. Ele deu aval para a gente organizar as escalas. Aí nós tínhamos 4 hospitais aqui na Grande Vitória, nós organizamos as escalas e na sexta-feira mesmo começamos o trabalho. Tá? As escalas organizadas e sempre focando na excelência do atendimento. Tá? Essas escalas foram implantadas, então, inclusive nós fizemos um contrato, digamos assim, verbal,
né? Não teve nenhum contrato assinado. O governador garantiu lá o pagamento, nós garantimos o serviço, e então, assim, foi iniciado o serviço dessa maneira. Logicamente, o governador cumpriu todas, o governo sempre foi um grande parceiro para a Copercil, cumpriu todas as palavras, né, foram todos cumpridos, nós também cumprimos o nosso serviço, e aí a gente começou inicialmente trabalhando nesses hospitais de emergência. O grupo foi um grupo bastante unido, né? Nós tivemos várias lideranças, um grupo escolheu para ser o primeiro presidente da cooperativa e responder pelo grupo, mas tinha muitas lideranças importantes, pessoas importantes, cirurgiões importantes. Então, disso aí, nós iniciamos o serviço na Grande Vitória, que depois se expandiu para o interior, né? Se expandiu para Colatina, para São Mateus, para Barra de São Francisco, e nós agregamos, logicamente, outros serviços à cooperativa, né? Algumas especialidades são fundamentais no exercício da urgência, cirurgiões urológicos, cirurgiões torácicos, cirurgiões plásticos, endoscopias digestivas. Então, a cooperativa, então, ela começou inicial com esse grupo, né? Que realmente defendeu essa causa e conseguiu implantar. E vocês tinham, né, Dr. Jesse, um espírito já do cooperativismo, né? Já existia outras cooperativas médicas, a própria Unimed, porque isso é importante, né? Por que vocês escolheram ser uma cooperativa? Porque assim, hoje a gente vive num cenário com tantas empresas, PJ, mas por que a cooperativa? Vocês acham que realmente existia esse contexto favorável a ser uma cooperativa, né? Na realidade, assim, existia boa parte dos cirurgiões já era cooperado da Unimed. Então a gente já conhecia o modelo da Unimed. E a intenção também era repartir todos os ganhos, né? Porventura, algumas despesas não programadas, dividir tudo, trabalhar por igual, né? Dividir as coisas por igual. E a gente teve um modelo, inclusive o primeiro contrato que nós fizemos com o Estado foi um contrato que fizemos através da Unimed. A Unimed, ela logicamente fez esse contrato temporário com o Estado e repassou esses ganhos para os médicos, que cooperamos lá os que não eram cooperados, então os que não estavam na cooperativa. Então a cooperativa, então a gente achou uma boa ideia, que a gente já tinha um espelho de uma Unimed que funcionava muito bem no Estado. E, doutor Jesse, todo esse tempo que o senhor está, né, o senhor teve presidente, mas às vezes a gente esquece, o senhor é um cooperado ativo até hoje, trabalha, eu imagino a quantidade de experiências que o senhor teve ao longo desse ano, e certamente algumas histórias marcaram, né? O senhor tem alguma história que o senhor lembra, assim, que foi marcante ao longo desses anos? Deve ter várias, mas alguma que o senhor pode trazer para o nosso cooperado aí? Assim, logicamente, né, durante um período muito longo você trabalha e continua trabalhando e vivendo, né, casos muito específicos, muito curiosos, que tem muitos. Sob o ponto de vista administrativo, nós tivemos esse contato, né, de trabalhar sem contrato, né, trabalhar assim, as pessoas tinham que acreditar que a gente ia trabalhar e receber, que foi uma coisa muito curiosa. Mas nós tivemos algum caso. Vou contar um caso muito importante, que passou lá para um plantão que eu estava, eu e até o Marcelo Ferro, que também estava no plantão. Chegou um paciente lá no Hospital São Lucas, né, hospital de emergência hoje, que recebeu 17 tiros, entre o abdômen, perna, o corpo todo. E esse doente, do momento que ele chegou na emergência e subiu para o centro cirúrgico, nós em 30 minutos conseguimos fazer uma esternotomia nele, que tinha um ortopedista lá que ia começar a cirurgia, pegamos a serra e fizemos uma esternotomia nele. E ele tinha uma lesão de ventrículo esquerdo, por tiro. 2 lesões. Quer dizer, um caso extremamente grave, com o número de óbito, né, a incidência de óbito no ato do acidente é muito grande. E a gente conseguiu fazer o reparo, né, e esse doente, ele saiu
vivo do hospital, apesar dessas lesões todas que ele teve, saiu com vida, e nós fizemos um reparo cardíaco dele entre o que ele internou. Chegou no hospital até a hora do reparo, demorou 30 minutos. É fantástico. Se ele não tivesse toda essa estrutura, inclusive no hospital, né, o hospital forneceu essa estrutura, né, e com a destreza de toda a equipe, né, nós conseguimos salvar esse doente. Foi uma história curiosa das muitas que a gente tem aí para contar. Bacana. Ô, Jesse, assim, uma coisa que é importante, porque a gente olha a Copercides hoje e vê que ela é uma empresa já com uma confiança muito grande, seja do mercado, seja dos médicos, né, dos cirurgiões que estão formando, mas eu acredito que isso tenha sido um desafio grande lá no início, né? Você juntar um grupo de cirurgiões, como que vocês fizeram esse trabalho, muito bem feito, por sinal, de ir absorvendo os cirurgiões, não só naquele momento de construção, mas ao longo dos anos, né? Falo por mim, que assim, quando eu voltei de São Paulo, a primeira coisa que eu fiz foi vir aqui, na sede da Copercides, da antiga, né, para trabalhar na cooperativa. Então, como que vocês fizeram esse trabalho lá no início para atrair esses médicos e cirurgiões cooperados? Né? É um trabalho difícil, né? Agregar especialidade numa mesma especialidade. Existe muito segmentos, né? Muito segmentada a especialidade, trabalho em vários hospitais. Então, esse grupo que nós desenvolvemos, dos 35 cirurgiões que a gente começou, a gente teve lideranças e nós agregamos essas pessoas de tal forma muito transparente. As escalas eram feitas muito transparentes, né? A cooperativa ela tinha suas regras, suas normas, mas a gente também tinha liberdade para escolher o hospital. A transparência em treinamentos e a transparência também nos repasses. Os repasses eram feitos de maneira muito transparente, muito por igual, entendeu? Se você trabalhava, você recebia, mas de maneira equivalente, né, ao seu trabalho. E esse grupo, que vários hospitais tinham suas lideranças, nós conseguimos unir esse grupo e facilitou muito, porque desse grupo eu era staff lá no Hospital das Clínicas, muitos foram meus residentes, a gente tinha um poder de convencimento, não só eu, mas várias outras. Não vou citar um aqui mais, porque eu vou cometer que tinha 35 pessoas que conseguiu, né, agregar e conseguiu convencer as pessoas que trabalhar no serviço de urgência e a cirurgia geral, assim, estou puxando para minha especialidade, é um dos procedimentos que dá mais satisfação ao médico. Porque o médico chega ali com um trauma muito grave e em uma hora você é capaz de reverter aquela situação. Quer dizer, é muito trabalho, é muito dedicação, é muito treinamento, mas também é de muita satisfação. A cirurgia geral te dá muita satisfação, te dá um retorno, digamos assim, interno muito grande. Aí, às vezes, a gente, né, hoje a gente vê, são gerações de cirurgiões, né, doutor? O senhor participou de gerações, eu me considero aí na geração do meio, né? Mas tem uma nova geração chegando. Isso que o senhor falou é muito importante, né? Às vezes a gente está cansado, às vezes a gente está preocupado com condição de trabalho, às vezes remuneração, que é uma coisa que a gente sempre discute, mas é um prazer ser cirurgião, né? Assim, é bom como a gente vê como a gente faz bem, né, ao próximo, como a gente faz bem às pessoas. O senhor falou aí de casos, imagina a quantidade de casos que o senhor já tratou, mas a gente tem que sentir um pouco essa satisfação. Ontem eu estava de plantão, e é bom quando você ajuda de alguma forma, você tem que ter essa satisfação. Eu sei que o cenário da medicina mudou muito nesses 29 anos, mas a gente precisa manter essa, eu vejo o senhor falando aí, eu fico feliz, né, de ver que depois de tantos anos, o senhor tem ainda essa empolgação e essa vontade de ajudar. Né? Outro aspecto também desse ponto é que você viu uma população carente, que não tem, digamos assim, o Estado fornece um serviço bom, muito bom, né? Nós sabemos que o serviço público brasileiro é um serviço de boa qualidade, né, em várias áreas. Então, você vê uma população carente que não tem onde procurar um outro recurso,
Você tem um hospital público que você pode oferecer isso. Então, se você que é um médico experiente que está fugindo da urgência, não quer mais trabalhar para a urgência por vários motivos, você voltou a trabalhar na urgência e ali se tornou prazeroso. Você está contribuindo com a humanidade para dar um serviço de boa qualidade. Bom, e assim, é lógico que a gente tem um reconhecimento muito grande, né, pelo senhor, por tudo que você fez, não só pela COPECIS, mas pela cirurgia do Estado do Espírito Santo. E aqui, né, eu fico feliz de estar fazendo essa conversa, esse podcast, num auditório que leva o seu nome, né? Como é que o senhor viu essa homenagem, né, feita pela gestão passada, assim que inaugurou? Como é que você viu esse reconhecimento? Assim? Bom, receber homenagem assim em vida sempre é muito boa. Sim. Né? Foi com muita alegria, muito prazer, né? Fiquei muito lisonjeado, né, do grupo, colocar meu nome na COPECIS. E eu acho que qualquer um daqueles que participaram, né, do grupo merecia esse nome. Sim, então, sim. eu fui escolhido aí por questões assim mais, né, pessoais, né? Tinha um contato muito grande, fui presidente mais de uma vez. Então, assim, é uma alegria muito grande você receber uma homenagem dessa. Né? Um auditório tão bonito. Né? Tá? Que bom, ele sabe que o senhor merece, viu? É bom ver essa emoção do senhor, porque acho que é isso que faz a cooperativa, né? Nós somos seres humanos, né? A gente fica tão preso, né, doutor? A questões remuneratórias, questão de problema, de trabalho, de serviço, mas nós somos seres humanos e sabe que para nós, né, é sempre bom homenagem em vida, mas saiba que é o mínimo que a gente pode fazer, né, por tudo que o senhor representa para nós. Então eu fico feliz de ver e é bom ver essa emoção, esse engajamento, essa vontade de ajudar o próximo aí. Parabéns, merecido, tá bom? Obrigado. Obrigado a todos. Bom, então agora falar um pouquinho o que o senhor enxerga, né, com a experiência que o senhor tem aí, quer tomar água? Não. Vai até aqui. Bom, Togécia, então assim, a gente sabe que uma empresa ela se constrói, né? Existe uma empresa, ela é uma base. E em cima dessa base a gente vai crescendo. Sempre que a gente pensa no futuro da cooperativa, a gente tem que dar uma olhadinha para trás. E ver o senhor participando de todo esse processo, eu queria a sua opinião de como o senhor enxerga a COPECIS nos próximos anos. Né? Eu espero de coração que a gente fique mais 30 e 60 e dure por muitos e muitos anos. Mas como que o senhor enxerga o futuro da COPECIS? Pela organização que a entidade tem, né, e por um presidente, né, do seu quilastro, um presidente que, digamos assim, tem um treinamento, uma área muito larga, né, da cirurgia geral, é cirurgião geral, é cirurgião aparelho digestivo, é cirurgia do fígado, e ter uma cidade do interior com um cirurgião desse, né, que pode resolver, digamos assim, qualquer ou grande parte das lesões, né, que acontece dentro do abdômen, né, a gente espera que seja um tempo muito longo para a cooperativa. E ela está sempre focada nos treinamentos, né, em adquirir ou cooperar pessoas capacitadas, né, pessoas que têm a residência médica em cirurgia geral, né, e a própria cooperativa ela tem, digamos assim, os seus núcleos de treinamento. Então, hoje, se a medicina, como é que você faz sangue num doente politraumatizado, é uma ciência. Em que momento você faz, o que você faz. Então, tudo isso, a cooperativa tem núcleos que estudam. As técnicas operatórias novas, a colocação de drenos, por exemplo, uma série de coisas que tem que ser treinado. O que eu espero também que as entidades públicas, né, o governo do Estado, através das PPP, né, elas avançam também e enxerguem essa qualidade de serviço que a cooperativa presta. A cooperativa, então, é uma entidade, né, que tem, digamos assim, o seu DNA, né, esse DNA dela respalda a prestação de muitos serviços que poderiam estar prestando melhor do que presta hoje. Então, eu espero também
além desses cooperados cada vez mais capacitados em entrar na cooperativa, né, e a cooperativa ela tem as suas exigências para isso, né? Se o médico não tem uma residência médica de cirurgia geral, ele não pode entrar, né? Ele tem que estar capacitado para resolver problemas cirúrgicos importantes, e as entidades também que administram os hospitais vejam o DNA da cooperativa e perceba que eles vão ter menos complicações nos seus doentes, menor custo, né? A população vai ficar muito bem assistida, né? Então eu vejo essa forma também de enxergar, os órgãos públicos enxergar a cooperativa. Então, Jéssica, também eu vendo o senhor falar do início da cooperativa, a cooperativa ela tem um DNA, né, que é o DNA educacional. Desde que ela foi feita, eu vi na fala do senhor várias vezes, é a formação. Esse é um compromisso da Copecides desde que eu entrei aqui, né? Sempre com treinamentos, com cursos, com aprendizado, com congressos, com palestras, sabe? Acho que a ideia é que a gente mantenha isso, né, aqui, e mais do que manter, né, a gente sabe que a gente tem um compromisso com o treinamento. Mas, assim, como que o senhor vê essa parte? O senhor, além de ter sido presidente, o senhor é professor há muitos anos, né? Foi professor de muitos desses cirurgiões. Eu vejo que o senhor percebeu como foi mudando, né? Não só o ensino, mas também os novos cirurgiões. Como que o senhor vê essa parte educacional da Copecides como base da nossa cooperativa? Eu vejo assim, é importante dois pontos que eu vejo. A questão de formação, a cooperativa pode se engajar mais na formação do cirurgião, né? Não que ela vai criar uma residência, o hospital de um suporte, que os hospitais que tenham residência médica, que tenha acadêmicos, ela agregue melhor a cooperativa. E a cooperativa também, como ela tem um volume de paciente muito grande, ela pode também começar a desenvolver trabalhos científicos, contribuir com a experiência vasta que ela tem de urgência num campo, digamos assim, de aprendizado. Tá? Nós teríamos que criar um núcleo, né? Já tem, né? Nós criamos um período, um livreto, né? Nós temos um livreto que a cooperativa editou, né? Com rotinas básicas da cooperativa, como seguir, né? Então eu acho que esse avanço para os estudantes de medicina, para os residentes de cirurgia, mostrar a cooperativa como é que é, ajudar a formação desses estudantes, desses residentes, e também contribuir com a parte científica, que eu acho que tem um vasto material para publicar, né, a nível até internacionais, condutas que foram tomadas aqui na cooperativa. Bom, doutor Jéssica, então também o que eu gostaria aí, né, depois desse excelente bate-papo que a gente está tendo, mas que o senhor deixasse uma mensagem não só para os cooperados da Copecides, que já fazem parte, mas o senhor também inspira estudantes de medicina, médicos em formação, residentes, né, qual o senhor lidar no dia a dia. Que mensagem que o senhor deixa para essa futura geração, se falando de cooperativa e se falando de Copecides? Olha, uma filosofia que eu sempre passei para residente, que sempre cumpri foi fazer um treinamento e fazer o máximo que eu posso de estudar, principalmente no início de formação. Tá? O residente que acabou de fazer medicina, ele tem que procurar se especializar o máximo possível. Tá? Se atualizar o máximo possível. Participar de formações médicas básicas, no caso aqui, ser cirurgião geral, se puder, cirurgião do aparelho digestivo, se puder, cirurgião hepático ou outra especialidade, tá? Frequentar congressos médicos nacionais e internacionais, participar de serviços aqui nos grandes centros do Brasil e fora também, que ele vai ter uma outra visão do mundo, como é que ele é, tá? Ler bastante e se dedicar à profissão.
fazer as coisas certas na primeira vez. Tá? A cirurgia, ela requer uma sutura bem feita, para ela não abrir, não complicar, não trazer sofrimento para o doente, nem despesa para o hospital. Então as coisas têm que ser feitas certas na primeira vez. Tá? Isso você salva a vida, isso você evita sofrimento, isso você evita angústia do cirurgião, isso evita custos para todos os envolvidos nas despesas. Eu acho que é fundamental isso. Ô, Jéssica, então, te agradecer pela conversa excelente, né, por o senhor ter vindo aqui participar com a gente. É muito importante para mim estar aqui com o senhor, é muito importante para os cooperados te ouvir nessa conversa tão rica, tão emocionante aí, para falar um pouquinho da nossa cooperativa. Então, te agradeço em nome da direção, em nome de todos os nossos cooperados. Com relação ao nosso podcast, espero que vocês tenham gostado. Uma conversa muito franca, certamente estaremos trazendo novos cooperados, referências aí para a nossa cooperativa, para a cirurgia, e que a gente possa estar junto nos próximos episódios. Um grande abraço e vamos firme.